Maravilha. José Renato, a gente vai começar aqui sempre com esse ritual da Long Vision, que é um agradecimento especial, porque a gente quer muito ouvir a sua voz, uma voz gigante. E aqui uma lembrança, em nome da Long Vision, para você. Muito obrigado. Pode abrir, fique à vontade. Tem uma cartinha para você. Tem um livro que eu não sei se você conhece, que chama-se O Menino, a Toupeira, a Raposa e o Cavalo. Não, já adorei. Você que é um Adoro leitura. Então devorador de livros, vai ser parte. eu tenho certeza que você vai adorar essa leitura. Fantástico. Obrigado. E vou te falar, Zé, é uma leitura que em alguns momentos são alguns socos no estômago que a gente recebe. A gente precisa. A gente precisa. Muito bom. E aí eu vou dar um spoiler para você Obrigado. aqui. Imagina que é isso, espero que você Eu gostei curta. que vem com uma caneca junto, né? Que é para, se tá lendo durante o dia, você toma um chá. Perfeito. Se você tá lendo durante a noite, você escolhe o que você quiser tomar. Exatamente, um Negroni, Né? seja o que for. A caneca eu acho ótimo. Exatamente. Muito obrigado. Que é isso, Zé, um agradecimento especial para você compartilhar a tua voz com a gente aqui no Long Vision Talks. Um prazer. Nesses 10 anos de Long Vision. Muito bem, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Long Vision Talks, o seu canal para dialogar com gigantes. Eu sempre gosto de começar os meus treinamentos e palestras falando do nosso propósito. E aqui no podcast não seria diferente. E o nosso propósito, como vocês sabem, é reduzir o estresse e aumentar a felicidade e a compaixão nas organizações. A voz de hoje, aqui comigo, com certeza contribui e muito com esse propósito, pois lidera com muita inspiração e transformação. Hoje eu converso com o meu grande amigo José Renato Domingues, conselheiro, executivo, investidor, empreendedor. Zé Renato, seja muito bem-vindo e muito obrigado pelo aceite aqui para o nosso Long Vision Talks. Obrigado, Edu. Um prazer estar aqui. E assim, há muito tempo que eu queria estar aqui. Você já tinha feito um convite já há uns meses. Verdade. Estou super feliz de poder estar aqui, da gente poder fazer esse nosso papo aqui e tentar provocar um pouco, né, a audiência aí da Long Vision com o que a gente vai conversar, com o que a gente vai fazer as pessoas pensarem, né, e sair daqui também um provocando o outro, que a gente sabe fazer bem. A gente faz isso muito bem. Essa é a ideia, Zé. Deixa eu começar porque com certeza as pessoas que estão nos ouvindo, nos escutando, nos assistindo, alguns conhecem o Zé, outros não, outras não. E eu queria trazer um pouquinho da tua mini bio, que é fantástica, né? Zé Renato, uma experiência em empresas listadas e de capital fechado, tanto brasileiras quanto multinacionais, liderou unidades de negócio, áreas funcionais corporativas e projetos no Brasil e no exterior. As suas últimas experiências incluem Eletrobras, CTG Brasil, o Grupo Tigre, Novelis, a International Paper. Experiência pequena, né, Zé? Quase. Tendo em paralelo um papel de conselheiro, investidor e mentor em algumas startups, como a You, Top to You e ThinkWork. Aí começa a parte legal também aqui, né? Engenheiro, cursou Engenharia Química pela Politécnica da USP e Administração na ESPN. Complementando a sua formação em programas executivos no MIT, London School of Economics e Stanford Research Institute nos anos 90. Isso aí. A gente vai falar um pouco disso. Mais recentemente participou de programas de educação executiva na Harvard Business School, no Global Leadership Program da Duke University e do Strategy for Digital Disruption no INSEAD de Singapura. Cara, a tua experiência, a tua bagagem é fantástica. Mas a parte mais importante é que o Zé é golfista amador. É isso. Quase profissional. Quase. Um competidor internacional e presidente da Quinta da Baronesa Golf Club. Apaixonado por esporte, cinema, viagens, gastronomia e, claro, não necessariamente nessa ordem. Exatamente, depende do dia e da hora. Zé, antes da gente entrar aqui para falar de liderança, de cultura, eu queria que você trouxesse um pouco dessa tua vasta experiência, de alguns aprendizados, de algumas dificuldades. Como é que foi essa jornada? Legal. Bom, acho que primeiro, olhando para a jornada profissional, né, o começo da minha carreira foi um começo muito tumultuado. Eu não tinha ideia do que eu ia fazer, né? Eu fui para uma escola de engenharia sem saber o que era engenharia, assim como a maior parte dos estudantes de engenharia vai. Somos dois. Então.
E eu tive a sorte, e é sorte mesmo, de no primeiro ano da faculdade, tinha um professor que coordenava um curso, né, uma das matérias que a gente tinha que chamava Introdução à Engenharia Mecânica. Eu entrei na mecatrônica, embora, né, tenha cursado depois a química, né, eu entrei na mecatrônica e depois mudei para a química. Ok. E no curso de Engenharia Mecânica tinha essa matéria no primeiro semestre chamada Introdução à Engenharia. E o Clemente Greco, que era o professor que coordenava isso, ele era temido na faculdade, na Poli, porque ele era o cara que lá no terceiro ano a gente ia ter que enfrentar com termodinâmica, né? E o approval rating dele era em torno de 25%. Então, todo mundo ia ver muitas vezes o Greco. Com certeza. Não só nesse curso, mas depois lá na frente também. E o Greco, o que era o formato, né, desse programa? Né? E você já vai entender como é que eu vou ligar isso com o dia de hoje. Né? O programa, as aulas eram, no fundo, palestras de engenheiros que estavam em momentos diferentes da vida e da carreira. Legal. Então tinha cara que estava formado há 2, 3 anos, alguns estavam fazendo ali um mestrado, doutorado, tinha cara que estava trabalhando há 10, 15 anos na área de engenharia mesmo, né, como engenheiro mecânico, projetando carro, projetando avião, fazendo trabalho de engenharia. Né? E tinha engenheiros que já estavam com 10, 15, 20 anos de formado, né, e que já tinham deixado o trabalho de engenharia e tinham virado gestores, né? Tinham virado administradores de empresas. Tinha gente que virou político, né? Então o Mário Covas foi lá, olha só. O Paulo Maluf, né? Foi lá. Todos eles eram egressos da Poli. E esses papos eram ótimos, assim, né? Mas, Ou seja, diferentes perspectivas sobre a mesma formação, vamos dizer assim. E essa perspectiva temporal, né, de perceber ali, acho que esse era o grande valor, né, dessa matéria, que era a gente entender, olha, as coisas vão mudar, a vida vai mudar, vai te exigir outras coisas, importa aquilo que você está estudando aqui, para o comecinho da sua carreira, sim. Depois, o que importa é você continuar estudando. Ou seja, é continuar aprendendo, é continuar buscando e sendo curioso. Né? Essa era a mensagem principal. Quando eu estava acabando o curso, assim, no final de junho, né, eu fui falar com ele, né, e falei assim, olha, professor, eu achei o curso super bacana, né, aprendi um monte, fiquei super interessado, tal, mas, sim, continuo sem saber o que é a vida de engenheiro, né. Ele falou, faz o seguinte, pega as férias de julho agora, eu tenho um escritório de consultoria em engenharia. Vem trabalhar comigo aqui como estagiário nas férias de julho, e aí você vai ver, vai ficar um mês lá, você vai ver como é que é a vida de engenheiro, tá. Aí eu cheguei lá no segundo dia de trabalho, o engenheiro que era responsável por mim, que era o Maeda, né, era um japonês, uma figuraça, assim, um cara super bacana, inteligente pra caramba. Ele virou pra mim e falou, você tá com a sua carteira de identidade aí? Eu falei, tô, por quê? Ele falou, nós vamos embarcar pra Bahia agora, nós estamos indo para o Polo de Camaçari, tem que fazer umas medições lá, você vai comigo. Isso no segundo dia? Segundo dia. Aí você tinha quantos anos na época? Eu tinha 19. Boa. Né? Aí eu virei pro Greco e falei assim, olha, eu não sei o que é esse negócio de engenharia, mas eu já tô gostando. Pra Bahia no segundo dia, pô. Muito boa. E assim começou a história de gostar de fazer consultoria, que foi isso que eu aprendi lá com o Greco. No final fiquei 1 ano lá com ele. Entendi. Gostar de fazer consultoria, de atender os outros, de pegar problemas diferentes, e menos de engenharia de fato. Né? E do próprio dinamismo, né? Total, né? Essa história de você ter clientes com necessidades diferentes, com dúvidas diferentes, com problemas diferentes, né? Isso, trazendo para hoje, né, continua influenciando as minhas escolhas de carreira. Né? Depois eu conto todo o restante do desenvolvimento da carreira, né? Mas as empresas que você citou, né, International Paper, eu fui para lá no momento em que a IP tinha acabado de triplicar de tamanho. Uau. E parte do desafio era esse, era como é que a gente vai administrar uma empresa que era pequena e só funcionava no Brasil, e agora ela funciona, né, na América Latina inteira, e ampliou seu escopo de negócios, né, e tem 3 vezes mais volume e 4 vezes mais gente. Né? Como é que a gente prepara a liderança para isso? Né? Isso foi a encomenda lá na IP. Né? Novelis, o desafio internacional, de ir para fora, de entender que aquilo que se passa fora do mundo, em determinados setores, em determinadas indústrias, influencia muito a decisão que você está tomando aqui também. Né? A Novelis era a minha área de cobertura, era a América Latina. Só que eu tinha responsabilidade. Isso era parte do que o meu chefe na época tinha. Vou tomar uma aguinha aqui. Claro.
Meu chefe na época tinha tido essa ideia maravilhosa, né? Que ele falou assim, olha, eu vou pegar o cara que é o responsável por RH na América Latina, o cara da América do Norte, Europa e Ásia, esses 4 vice-presidentes, né, da Novelis, em cada uma das regiões, e todos vocês vão ficar 70% do tempo de vocês, do budget de vocês, do projeto de vocês, da equipe de vocês, é local. Os outros 30%, obrigatoriamente, você tem que estar em outra região. Né? Entendi. Então, eu liderei projeto de implementação do SAP nos Estados Unidos. No segundo ano, eu fui responsável por toda a equipe de talent da Novelis na Europa. Incrível. Então, esse time respondia para mim. Fui fazer a transição na Ásia, né, da sede da Novelis, saindo de Seul e indo para Singapura. Então isso mudou muito a minha forma de pensar. Né? E nesse momento, Zé, você já estava na área de gente, gestão, recursos humanos? Ou... Então, eu sempre tive em RH, mas sempre também com outras coisas juntos. Né? O que me acompanhou nesse período todo aí de 2007 para cá? Gente, cultura, sustentabilidade e comunicação. Essas 4 sempre estiveram comigo em momentos diferentes, né, em empresas diferentes. Em algumas delas, com uma expansão maior do escopo. Então, no caso da Tigre, que foi quando a gente se conheceu, Sim. eu tinha também a parte de inovação. Né? Então, inovação de produto, inovação de modelo de negócio, inovação direto para o cliente. Né? E isso tinha a ver com a história de ter, na Tigre, uma mudança importante de cultura, da empresa passar a ser uma empresa voltada para clientes. Sim. E de desenvolver inovação também com foco no mercado e nos clientes. E na CTG foi onde ampliou mais ainda o escopo. Então, além dessas áreas que eu já tinha, aí entraram jurídico, suprimentos, TI e marca. E aí marca institucional, trabalhando com marca institucional também. Né? Que legal. Então, o escopo foi aumentando, mas sempre com esse core que eu te falei dessas 4 áreas. Né? Incrível. Você falou um pouquinho da Tigre, e eu quero aqui primeiro deixar bem claro que eu acho que eu não estaria aqui hoje tendo esse papo com você, muito menos a Long Vision estaria onde a gente está hoje se não fosse por você, pelo Otto, pela Tigre, porque foi ali, se eu não me engano, em 2015 para 2016, então a gente está fazendo 10 anos agora, isso praticamente 9 anos atrás, aonde vocês vieram com essa demanda de trabalhar com os 5 comportamentos de uma equipe coesa, o Otto e você, os dois sendo apaixonados pela metodologia. O Otto fazia as pesquisas internas, né, no Excel, quando a gente chegou com a metodologia que a gente então se tornou parceiro autorizado. Então eu quero aqui primeiro agradecer de coração, porque aquilo nos levou para um outro patamar. Aquela demanda e a busca pela excelência, por mudança comportamental, cultural, lá na época na Tigre, que veio de você e do Otto, para nós foi assim, eu sou eternamente grato. E eu sei que é uma falta de educação enorme a gente vir no podcast com o convidado e discordar do anfitrião. Mas eu vou discordar de você. Por favor. Boa. É lógico que você estaria onde você está e até muito mais além, e você vai muito mais além, e a Long Vision vai muito mais além pelo talento que vocês têm. Né? Então, é muito legal a gente saber que a gente estava ali no comecinho junto. Né? Isso é muito bacana acompanhar e ver. Verdade. Mas eu não tenho dúvida que você estaria onde você quisesse, né? Bom. Independente daquilo. Fico feliz. Muito bom. Zé, e aí você ficou um tempo na CTG, depois da CTG... um tempo na Eletrobras. 1 ano e meio de Eletrobras também, um desafio gigantesco, né? Uma empresa recém-privatizada, uma empresa que na verdade nunca foi uma única empresa. Né? Ela era uma coleção de empresas que foram colocadas juntas. Né? Uma holding, que de fato era a Eletrobras, e 4 empresas operacionais, né? Eletrosul, Eletronorte, Furnas e Chess. Todas elas com culturas muito fortes, né? Com equipes muito fortes, né? Com operação muito importante para o Brasil inteiro, tanto na área de geração quanto na área de transmissão. O desafio era exatamente esse, né? O de estruturar isso como sendo uma única organização, com identidade única, né? Com uma única maneira de agir e pensar, né? Uma cultura que levasse as pessoas a não só valorizar o passado que elas tinham ajudado a construir, mas principalmente a entender qual era o desafio de futuro que essa empresa precisa ter. Né? Legal. Então, tremendo de um desafio super bacana.
O Zé, antes de seguir aqui no script, eu sempre fujo do script, Ótimo. porque tem uma parte da tua carreira que eu acho muito legal, que é o seguinte, a gente, e muitas pessoas que nos escutam, né, estão hoje talvez em cargos de liderança, já numa vida corporativa, já buscando talvez a segunda montanha deles, né, ou delas, e muitos desses partem para o empreendedorismo. Eu vou empreender. Tive tantos anos na vida corporativa, agora eu quero fazer algo para mim. Você inverteu essa ordem. É isso aí. Porque você empreendeu primeiro. É isso aí. E aí você foi para a vida corporativa. Exato. Conta um pouquinho desse momento, Bacana. desse movimento, que eu acho que tem uma história legal aí. Não, bacana. Vou voltar lá pro Greco. Boa. Então, quando eu saí, né, do estágio com ele, eu saí para ir trabalhar na empresa júnior da faculdade. Legal. E ali foi a minha aula de empreendedorismo, né? Ali foi a minha escola de empreendedorismo, né? A gente era muito estimulado, né, a de fato construir uma empresa, a fazer negócios, né? E era um grupo, um bando de alunos de 19, 18, 20 anos, e com uma supervisão dos professores no que eram os aspectos técnicos das entregas, mas a parte de gestão não, né? Então, do segundo para o terceiro ano da empresa júnior, né, eu entrei lá, comecei a trabalhar na área de projetos, aí virei diretor de projetos, aí virei presidente da empresa júnior. Quando eu estava como presidente da empresa júnior, a gente tinha um pipinaço. Assim, a gente tinha saído de 10, 12 projetos por ano para mais de 100. A gente tinha saído de uma dúzia de alunos que trabalhavam na empresa júnior para 150 alunos envolvidos na faculdade, né? Dezenas de professores e tal. E por que essa demanda explodiu desse jeito, né? Duas coisas aconteceram. O Sebrae começou a financiar as micro e pequenas empresas para fazerem projetos com a empresa júnior, porque esse era um negócio que estava crescendo no Brasil, eles achavam que era uma ótima oportunidade para resolver problemas técnicos que relativamente fáceis de resolver, mas que as consultorias de engenharia ou as consultorias, né, no nosso caso lá da empresa júnior da Poli, não tinham capacidade de resolver, ou porque o projeto era muito pequeno, né, para uma micro, pequena empresa. Já vou dar alguns exemplos para você ver, eram divertidíssimos os projetos. Ou porque o financiamento, a grana, o cara não conseguia ter acesso, né, para poder se financiar num projeto desse. E aí, esse foi um dos grandes impulsionadores da demanda para as empresas júniores. Não só para a nossa, mas principalmente ali para a gente. E o segundo, que foi também uma coincidência total, assim, na época a Andersen Consulting, que hoje é a Accenture, veio nos procurar falando assim, olha, a gente recebe um monte de micro e pequena empresa que quer fazer projeto aqui, a gente não vai atender porque o nosso ticket é muito alto. Podemos passar para vocês, né? Isso virou, assim, uma loucura, né, cara? Então, um funil gigante. Vindo da Accenture. É isso aí. Olha só. Aí o que aconteceu, né? A gente começou a olhar para dentro e eu estava ali, né, com o papel de liderar a empresa júnior, pensando, cara, como é que a gente vai organizar isso aqui num modelo de negócio que todo ano troca gestão? Né? Saem alunos, entram alunos, saem alunos, entram alunos. Como é que a gente faz isso aqui ser um pouco mais permanente, né? E a gente foi estudar e foi conversar, pedir ajuda para a empresa júnior da faculdade de administração, né? E aí um dos professores indicou para a gente lá o livro do Peter Senge, a quinta disciplina, e falou assim, olha, isso aqui eu estou falando em 1992. Sim. Né? Isso daqui é a próxima geração do que as empresas precisam fazer. E se o desafio de vocês aí na empresa júnior é garantir, né, que quem vem continua aprendendo e a organização consegue se adaptar à necessidade futura, é isso que vocês precisam implementar. E a gente começou a ir atrás, né? E dessa curiosidade virou uma paixão. 4 de nós resolvemos empreender de fato, montamos uma empresa para representar o Peter Senge aqui no Brasil. Que legal. A empresa chamava Zumble. A gente trabalhou durante 10 anos com a Zumble, né? O primeiro projeto estratégico da Zumble, divertidíssimo de pensar isso hoje, foi assim, o carro de quem a gente vai vender para poder ir lá para Boston falar com o Peter Senge, né? Perfeito. No palitinho, o Léo perdeu, a gente vendeu o carro dele. do Léo. Com o compromisso de em 6 meses comprar de volta. Fantástico. Né? E a gente foi para Boston, conversou com o Senge, conversou com o MIT, a gente se estabeleceu lá. Então a gente criou uma rotina de todos nós sempre estávamos lá. Ou fazendo algum curso, ou aprendendo, ou entregando um projeto junto com eles lá, e ao mesmo tempo trazendo essa experiência dos consultores que existiam lá no MIT para o Brasil. Né? Então assim que a gente começou, 23, 24 anos.
O primeiro cliente que a gente teve no Brasil, né, uma empresa brasileira, né, aqui foi a RBS, lá no Rio Grande do Sul. E era divertido, né? A gente saía das conversas assim com o presidente, com o vice-presidente, com o diretor da empresa. E o cara olhava pra gente com aquela cara assim, tipo... Sua mãe sabe que você saiu de terno hoje, né? Tá meio grande para você esse terno, né? Será então. que é teu mesmo? Ô Zé, que fantástico. E eu te falei no início que o nosso podcast não tem nenhuma pegadinha. Mas tem um momento onde eu acho que me dá um gancho para eu abrir esse livro aqui, que você vai ler depois, né? E ler uma passagem para você e pedir para você conectar essa passagem ou no teu momento de vida atual, ou em algum momento da vida, porque eu acho que é uma mensagem muito legal. Então vamos lá, eu escolhi a seguinte frase, então, né, como eu te contei, o menino, a topeira, a raposa e o cavalo, eles estão nessa jornada juntos, e em um dado momento, o menino faz a seguinte pergunta, tá ele em cima do cavalo, a topeira e a raposa do lado, e ele fala assim, qual é a coisa mais corajosa que você já disse? Perguntou o menino. Socorro, respondeu o cavalo. Fantástico, né? Então eu queria Legal. te escutar um pouquinho. Vou conectar com esse momento aí que eu te falei agora de construção de uma empresa com os teus amigos de faculdade. A gente tinha um misto ali de coragem, mas ao mesmo tempo a gente se apoiava muito, né? E aí, de novo, acho que isso vale para mim até hoje e para as escolhas que eu faço de onde eu quero trabalhar e com quem eu quero trabalhar. Eu não acredito em talento isolado, em talento único, em talento individual. Né? Eu fiz esporte individual minha vida inteira. Né? Fui nadador, jogo golfe, esportes individuais. Né? Mas no ambiente corporativo, né, no ambiente empresarial, eu sou um fanzaço de times. Né? Eu acho que você não consegue resolver grandes problemas e problemas complexos se você não tiver time. E por que o time? E aonde está, né, a fortaleza do time? Está nisso aí. Pedir ajuda. Pedir socorro, pedir ajuda. Não sei fazer isso. Alguém sabe? Se alguém sabe, ótimo. Se ninguém sabe, vamos aprender junto. Boa. Né? E isso te traz confiança. Né? E confiança resolve 95% dos problemas de uma empresa quando você é empresário e quando você é empreendedor. Né? Legal escutar isso porque conecta diretamente com o que a gente fala muito, que você acredita também, que é a capacidade que a gente precisa desenvolver cada vez mais de conseguir ser vulnerável. Total. No mundo corporativo ou das nossas relações. É isso aí. Ninguém vai conseguir resolver sozinho, ninguém tem uma bala de prata, não tem método para resolver os grandes problemas hoje do mundo corporativo. Eu te dei uma provocada na semana passada, né, falando aqui da preparação para o podcast. Né? E eu tenho... sempre que me perguntam assim, mas por onde você começa um processo de transformação de uma grande empresa? Boa. Em geral, eu começo pela formação e capacitação dos times e dos líderes. Né? Você já foi envolvido em várias dessas iniciativas nas empresas que eu trabalhei. E por que essa é uma crença importante e tem funcionado? Porque a liderança é quem constrói o ambiente para os talentos prosperarem. Né? Então, assim, empresas onde os líderes não são admirados, onde os líderes não são inspiradores, onde os líderes não são vistos pelas pessoas que trabalham na empresa como sendo um modelo, não só de comportamento, né, mas de visão, de capacidade, etc., essas empresas não conseguem fazer com que as pessoas deem o seu melhor. Perfeito. Né? Então, esse desafio de formar líderes, e a provocação que eu te mandei lá era um artigo do David Ulrich falando disso. Vamos falar sobre isso. É exatamente o centro desse processo de transformação. Então, você precisa fazer uma transformação na organização, você vai ter que preparar os seus líderes para que eles façam a transformação. Né? O que o topo da organização precisa fazer e ter consciência é aonde você quer chegar. Perfeito. Mas o como deixa que os líderes, prepara os líderes, que eles vão atrás, eles vão ter essa confiança de ir atrás e de buscar aprender o que eles precisam aprender.
E aí a gente passa muito pelo... o Patrick Lencioni escreveu vários livros, né? Você já leu vários desses livros. Um deles, mais recente até, chama-se The Advantage, que ele fala muito sobre cultura organizacional, saúde organizacional. E nesse modelo, nesse quadrante deles, né? Que ele apresenta dele, o primeiro quadrante é: construa uma liderança coesa e eficaz. Né? O time de liderança tem que ter coesão para que possa fazer justamente o que você falou. É isso aí. Né? E a qualidade, né, da formação dos líderes também. Esse é um negócio que eu tenho me ressentido muito assim, aqui no Brasil. Né? Me fala mais sobre isso. Por que ressentido? Falta qualidade na formação dos líderes, né? Os treinamentos, as capacitações, os programas têm ficado muito no superficial, na resolução do problema de curtíssimo prazo. E aí você não tem líderes hoje que conseguem te falar assim, não, olha, eu estou estudando este tema. O cara não está, porque não dá tempo. Perfeito. Né? Ele está resolvendo um monte de pepino. Perfeito. Né? E ele só está resolvendo um monte de pepino porque ele, líder, acha que é ele que tem que fazer isso, e não a equipe. E porque o time dele também isso. Não está preparado para o desafio. Perfeito. E aí, então, ele não consegue resolver, ele fica tentando, ele não prepara o time, ou quando prepara de uma forma mal feita, né, com pouca qualidade, o que não vai ajudar, ele vai continuar preocupado com isso, e ele não consegue sair desse ciclo vicioso que não o deixa se desenvolver. Se você pegar hoje qualquer líder de qualquer grande organização brasileira e falar assim, quanto tempo você dedica para o teu aprendizado? O cara vai falar 5%, 6%. Não vai resolver o problema. Né? Eu gosto de fazer um paralelo, né, com o mundo das artes, né, da música, e mesmo dos esportes. Né? E eu estava lendo semana passada também a entrevista do LeBron James falando da emoção que ele está de já estar jogando com o filho agora. Né? E aí eu sempre perguntam da carreira dele, do preparo dele, e falo assim, olha, o que vocês veem lá na quadra, né, é 15% a 20% do meu tempo. Porque 85% a 90% do meu tempo é treino, é preparação. Eu não estou sendo visto por vocês. Então a performance, de fato, ela é um pedacinho só. Aí você traz isso acontece a mesma coisa em arte. Arte, né? claro. Dança, teatro, música cinema. É ensaio, um pouquinho de apresentação. Né? Treino, um pouquinho de apresentação. O mundo corporativo inverteu esse troço. E a gente fica 90% do tempo como se estivesse no jogo, na quadra, em quadra, né? Ou no palco. E pouco tempo se preparando. Quase nada. Como é que você quer ter alta performance, né? E uma performance que seja inovadora, etc., se você não tem preparo para isso? Né? E aí tem muito legal essa tua provocação, porque tem um pouco, talvez, desse viés de virei líder, assumi essa cadeira, gestor, então tá tudo bem. Não, é aí que você tem que se desenvolver ainda mais. Total. Porque você vai lidar com coisas ou problemas ou situações que até então talvez você não tenha passado, ou de um nível de complexidade muito mais alta que você não tem a solução para aquilo. E aí vem um pouco do choque, né, que a gente estava falando um pouco antes, né, que é essa história do cara perceber que ele não tem a equipe dele preparada. Que ele só consegue isso, ter tempo para fazer isso, se a equipe dele estiver entregando. Claro. Porque o papel do líder não é fazer. O papel do líder é orientar as pessoas, né, para qual a meta, qual o resultado, onde é que eles querem chegar, ajudar as pessoas a buscar os recursos que elas precisam para isso e sair da frente. Deixa o time entregar. Aí ele tem tempo para se desenvolver. Perfeito. E para continuar trazendo desafios para a equipe, porque senão também nem isso ele consegue. Claro. Né? Você sabe que eu quero comentar com você, não sei se você já leu esse livro, mas tem um livro chamado Imunidade à Mudança. Esse livro escrito por 2 professores de Harvard, Lisa Lahey e o Robert Keegan. Ele já tem em português, até um tempo atrás era Immunity to Change e não tinha em português. E é muito legal porque eles falam, tem uma parte que ele fala da complexidade mental, que tem uma visão antiga que até então, até uns 30 anos atrás, a gente chegava a atingir um platô e depois dos 20, 30 anos a gente não desenvolvia mais a nossa complexidade mental, ou seja, a capacidade de aprender, se desenvolver intelectualmente. E essa visão hoje é totalmente revista. Sim. Eu vou falar isso porque está conectado com o que você está falando, dessa parte do desenvolvimento da liderança das pessoas. E eles trazem esses 3 platôs da complexidade mental. E eles falam que nós, né, as pessoas se encaixam em 3 situações. A primeira é o
que eles chamam de mente socializada. Aham. Né? Que a gente se molda, a mente socializada se molda pelo ambiente, pela sociedade, pelo o local que você habita e tudo mais. O próximo passo é a mente autoral, Aham. onde eu consigo ter a minha própria cadeira de julgamento e entender que aquilo, aquela visão, aquele pensamento, eu não compartilho com aquilo e eu consigo ser o autor dos meus pensamentos. Mas o que a gente deve almejar é o que eles chamam de mente autotransformadora, aonde eu consigo sair da minha própria cadeira de pensamento e entender que isso é parte do todo e não o todo. Né? E que a maioria dos executivos, líderes, vivem dentro da mente autoral. Total. Né? Porque não estão dispostos ou não entendem a necessidade de continuar se desenvolvendo, que, opa, virei CEO, então eu sei tudo. Isso aí. Tem um cara que eu adoro, e se você for pegar a bibliografia do Immunity to Change, ele está lá. Né? Então os dois aí que você falou, que são os autores, leram esse cara que eu vou citar agora. Boa. Que é o Chris Argyris. Né? Vou até tomar nota aqui. O Chris Argyris começou a escrever sobre isso no final dos anos 50. Em 1958 ele começou a publicar. Ele é o cara que inclusive inspirou o Seng também a pensar sobre aprendizagem. E o Argyris falava em single loop learning e double loop learning. O single loop learning é isso que você falou. Né? E que ele já vinha estudando isso desde a década de 30, quando o Lewis falou de single loop learning, que depois o Deming usou como PDCA. PDCA não é nada além do que um ciclo de aprendizagem. Perfeito. Né? Ou seja, você melhora a cada ciclo que você faz porque você está aprendendo. Né? Então o single loop learning é esse. Você faz, vê o resultado que você fez, compara com a expectativa que você tinha, aprende, corrige, né? Se precisar aprender alguma coisa, você aprende e faz um outro para ir melhorando. E esse é o single loop learning. O double loop learning é quando você para no meio do caminho e fala assim, por que isso aqui aconteceu? E mais do que isso, você vai olhar para as tuas próprias ações, o que o Argyris escrevia e chamava, né? Era de teoria da ação, é você parar para falar, por que eu fiz isso? Por que o meu comportamento é esse? Perfeito. Na hora que você entra nessa reflexão que ele chamava do double loop learning, você vai questionar os teus valores, as tuas crenças, sejam elas limitantes ou não. Perfeito. E elas é que vão te dar a resposta de você está fazendo ou você chegou no teu limite, porque o teu aprendizado social talvez esteja restrito demais. É hora de você sair de onde você está. Perfeito. É hora de você ir aprender em outro lugar. Né? E o Argyris era fantástico, assim, né? Ele é filho de imigrantes gregos, né? Não sei se você sabe, mas tem uma comunidade grega grande em Boston. Né? Eu morei numa pensão grega em Que Boston. legal. Final da Beacon Street, chamava Mr. Papas. E essa história aqui dá outro podcast. Boa. Mas a comunidade grega lá era uma comunidade que tinha, nessa época, anos 50, anos 60, era a primeira geração de americanos nascidos filhos desses imigrantes que vieram da Grécia. Pô, os caras vinham com uma história fantástica, né? Uma cabeça, né, de educação com mitologia grega, etc. e tal, num ambiente que não tinha essa riqueza. E o Argyris ficava o tempo todo falando assim, preciso sair daqui, né? Ele empurrava os alunos de Harvard para fora. Cara, vai viajar, vai fazer um mochilão na América Latina, vai para o Nepal, vai para a África ser voluntário, vai para a Europa viajar, vai conhecer outra cultura, porque é isso que te ajuda a pensar por que você pensa dessa forma. Né? E aí construía de fato, e os livros do Argyris, né, tem os desenhos, né, dos double loop learnings, e isso mudava a forma então como você passa a escolher a resposta que você vai dar para aquele estímulo que você está tendo. Então aí o teu nível de aprendizado muda. Você passa não mais só a aprender com o que está acontecendo, mas você passa a ter que buscar aprender coisas que você nem sabe que precisa. Perfeito. E eu acho que isso conecta, Zé. Obrigado pela aula, né? Imagina. O fundamento da aprendizagem é esse cara. Assim, se quiser ir atrás. E eu acho que é por isso que eu nunca saio de sala de aula. O pessoal fala, delícia. pô, Edu, você tem que tirar um pouco a tua carga horária de sala. Eu aprendo muito mais do que ensino. É isso aí. Né? Mas aí eu acho que a gente entra nesse tema aqui de desenvolvimento de liderança, que eu acho que você já deu uma dica fundamental para líderes que estão nos escutando, assistindo, que é se desenvolva. É isso aí.
Vai estudar. É. Sai da zona de conforto. E para conseguir fazer isso, você tem que ter time bom. Perfeito. Então você vai ter que tomar decisão difícil de trazer gente boa para o time se você não tiver, ou de desenvolver o teu time, porque é isso que vai salvar o teu tempo para você poder aprender. Né? Tem um ditado, né, corporativo que fala isso, né? Quem te leva para o teu próximo cargo é a tua equipe. Né? A tua equipe é que te empurra para a próxima posição. Porque tá todo mundo pronto. Claro. Entregando sozinho. O teu papel é muito mais, né, o de ser um coach, né, um apoiador, um orientador. Orquestrador ali. Essa é a hora que você ou vai para uma outra empresa, ou vai para outro lugar, ou vai para uma outra posição. Né? Então, para conseguir se desenvolver, você precisa desenvolver a equipe. Né? Então, voltando para a questão de causa e efeito. Né? Então, para poder ser um bom líder, precisa aprender. Para poder aprender, tem que ter equipe boa, né, que ajude você a ter tempo para poder se desenvolver. Que legal. E se a gente fosse falar um pouquinho, estudar o quê? Se desenvolver no quê? Ótimo. Né? Tá, tô aqui escutando Zé, o Eduardo, beleza. Tá, isso aqui, desenvolver meu time, ganhar um pouco mais de tempo para eu fazer um papel mais estratégico, eu tenho gente boa na equipe, eu vou fazer o quê? Eu gosto da regra do 70-30, né? Então, 70% dessa resposta vem assim, quais são os teus desafios? Aprenda aquilo que você precisa para resolver os teus desafios. Se o teu desafio é desenvolvimento de gente, é isso que você precisa aprender. Boa. Se o teu desafio é desenvolvimento de tecnologia, é isso que você precisa aprender. Se o teu desafio para conseguir chegar nos resultados que você quer chegar é um desafio técnico, operacional, você precisa se dedicar a isso, né? Para desenhar um modelo técnico operacional para o teu negócio fluir. Se o teu desafio é um desafio de gestão, você vai ter que estudar isso. Né? Então, assim, 70% é isso. Os outros 30% exercita a tua curiosidade. Vai para o Double Loop Learning lá do Argerich, sai do ambiente social, vai fazer voluntariado, né? Vai trabalhar com gente que você não convive, tira férias. Boa. Tira férias, Boa. Estuda nas férias, vai para um lugar que você nunca foi, conversa com gente que você nunca conversou. Né? Se eu puder adicionar algo, porque eu acho que parece óbvio, mas é bom reforçar, leia. Muito, Então, leia livros. Né? Então, acho que a leitura é fundamental. E eu não tenho dúvida, porque é ela que vai te trazer muita profundidade num tema que você precisa de profundidade. Mas para aquela parte dos 30% que você pode ser um pouco mais leve, né, no aprendizado, não precisa de tanta profundidade, é mais pelo experiencial e tal, dá para ir para outros caminhos. Dá para ir para o experiencial mesmo, de fato. Entendi. Se matricula lá num programa da Casa do Saber e vai lá aprender sobre psicologia clínica, né? Sobre a diferença dos estoicos, né, para os clássicos, né? E vai. Ou, se não quiser um curso, cara, o que tem de coisa bacana de conteúdo hoje, né, à disposição Muito. nos streamings, né? Muito. Seriados, né? Aqueles documentários fantásticos, né? E que servem para a vida, inclusive, né? O mais recente, já que Vamos lá. antes de você perguntar, eu adorei aquele Zonas Azuis, né? Blue Zones. Não assisti ainda. Netflix, são 4 episódios. É um cara que começou a estudar o assunto 30 anos atrás e ele mapeou no mundo onde é que estão os lugares onde as pessoas vivem mais de 100 anos facilmente. Onde é que moram os longevos e por que eles conseguem ser longevos. E ele foi fazendo 30 anos estudando esse negócio. Né? Ele tinha um mapa mundi. Né? E toda vez que ele achava de fato esse lugar, ele pintava o mapinha assim, com um guache azul. E o seriado começa com isso, né? Por isso que chama Blue Zones, né? E aí não tem uma resposta. Então, em Okinawa, lá no Japão, é comida. É a história dos caras gostarem e precisarem trabalhar de cócoras no jardim, porque eles gostam. Isso dá uma mobilidade de quadril imensa, que por uma pessoa octogenária, nonagenária, né, um centenário, a fortaleza do quadril faz com que ela não perca a mobilidade. E a gente volta para a prática, tá anos praticando isso, o agachamento, né? Tem força na perna. É isso aí. Né? Então, esse é um dos segredos lá. Você vai para a Grécia, né? Cara, é a amizade, é o contato social. As pessoas saem
com os amigos para comer, para se divertir, para dançar, para falar 3, 4 vezes por semana. Né? Ele falou, a gente não faz isso. Verdade, né? verdade. E aí você vai ver esses vínculos de amizade liberam serotonina, os caras vivem num outro mundo bioquímico, como ele fala, né? Achei ótimo essa história. O mundo bioquímico deles é outro. E então cada uma delas tem um jeito diferente, né? Então esse tipo de conteúdo te enriquece pra caramba, né? E abre essa curiosidade para continuar aprendendo outras coisas, né? O Zé... E desculpa, Por quê? você se Imagina. torna um líder interessante. Claro. Né? O teu time começa a falar assim... conteúdo. Então, é isso. O teu time fala assim, pô, vou aprender com esse cara, quero continuar trabalhando com ele. Ele continua me desafiando e trazendo um monte de coisa bacana, né? O Zé, eu já joguei fora o nosso... eu já joguei fora aqui o script. A gente vai fazer 3 podcasts. Tem muita coisa boa aqui. Tem uma parte pra gente falar de tomada de decisão estratégica, mas eu vou deixar isso de lado. Tá. Cara, eu quero saber qual foi o vale... Aham. na tua carreira? Qual foi o momento mais difícil que você passou? Legal. E como é que você saiu disso? Acho que a gente nunca sai, a gente aprende a navegar nele. Mas acho que assim, o momento mais complicado, difícil, né, ocorreram nas transições de CEOs. Tá. Então essas posições de RH que eu sempre ocupei, né, como tinham esses outros temas também, eu acabava sendo muito, o Otto fala aí muito isso, né, o grilo falante do CEO. Né? Verdade. Então o RH tem permissão para dar feedback para o CEO e falar assim, amigo, não está indo bem, ou olha, precisamos refazer isso, ou olha, precisa prestar mais atenção no time. Então trabalhei com CEOs, né, com presidentes fantásticos nisso. E em 2 ou 3 oportunidades houve essa troca, né? Houve a saída do CEO com quem eu comecei a trabalhar e a vinda de um outro. E essa é uma relação que você precisa construir aos poucos. Né? Porque o que funcionava com aquela relação que você construiu lá, de imediato já não vai funcionar. É isso. Né? Então, isso exige tempo, conversa, e quando você falou de vale, né, a visão que me veio é exatamente isso, assim, você precisa de um mergulho na relação. Para construir essa relação. E ela depende do outro querer também. Perfeito. Né? Então, em alguns casos não deu, e aí o meu caminho foi sair para outra empresa. Né? Em alguns casos deu muito certo, né? E a gente conseguiu passar por essa fase e construir uma relação que muitos deles são amigos pessoais até hoje. E a gente se ajuda, a gente troca ideia, a gente faz network, a gente apresenta gente legal que nem você para trabalhar, enfim. Que legal. Vai. Não, que faz todo sentido, né? Porque eu acho que a única certeza que a gente tem é que a gente vai percorrer esses altos e baixos. A vida é cíclica. É isso aí. Né? Eu escutei de um grande amigo meu, quando a gente falava sobre isso, ele falou, olha, o grande segredo é o seguinte, endure the valley, ou seja, né, consiga segurar esse momento que você vai sair de lá e aproveita o máximo quando estiver no topo, porque também ele não, né, a gente vai ter os altos e baixos. Compartilhando mais um pouco com você de aprendizados, não são tão recentes assim, mas que foram importantes para mim. Né? Tem um mestre espiritual que é um cara que me ajuda muito, que não é o que você está pensando. Tá bom, eu achei que era. Você ia falar do Pataxó. Ia falar do Pataxó. Ele é mas tem um outro chamado Ishiro Takahashi. E o Ishiro é um cara que trabalha com alguns grupos de executivos também em retiros desses de aprofundamento espiritual, de desenvolvimento espiritual. Um cara super, super legal. Assim. Tá fora do Brasil já há uns 30 anos, embora seja brasileiro. Mora no México hoje. Depois o pessoal pode procurar no YouTube, tem uns vídeos do Ishiro. Legal. E o Ishiro fala um negócio fantástico. Ele fala assim, vai passar. Tá num momento ótimo da sua vida, da sua carreira, dos seus relacionamentos, vai passar. Tá num momento péssimo, fundo do poço, do vale, tá ruim, tá terrível, você não sabe o que fazer, vai passar. E é a mais pura verdade. E é verdade, né? Então assim, acho que o veneno, né, que acaba fazendo com que isso não seja praticado de forma tão intensa e tão bem executada no mundo corporativo é o veneno da ansiedade. De você achar que tem que resolver alguma coisa que não vai se resolver a não ser com o tempo. Relação é isso.
Perfeito. É tempo, é dedicação, né? É esforço, É. intencionalidade. É isso aí. Intencionalidade é outra coisa, né? Ou seja, não é uma conversa frívola que você faz, então é uma conversa com a intenção de construir um relacionamento profissional de alta qualidade. Perfeito. Se você não bota intenção nisso, não vai. Não vai. Né? Legal, Zé. Vamos lá, vamos voltar então para a tomada de decisão estratégica. Boa. Porque senão a Heloísa, que está escutando aqui, vai brigar comigo. Pô, Edu, você pede para eu te ajudar no script, eu monto e você não usa o script, né? Vamos lá. Tomada de decisão estratégica. Então a pergunta aqui é o seguinte: a gente está nessa onda de conselhos e dicas. Como é que você aconselha os líderes a equilibrar essa tomada de decisão estratégica entre o crescimento de curto prazo e a sustentabilidade de longo prazo? Legal. Essas coisas precisam de fato ser, como você falou, equilibradas, né? Elas não são antagônicas. Então, assim, caixa é oxigênio para uma organização. A gente, fazendo um paralelo, né, com a organização, a gente vive muito pouco tempo sem oxigênio. As empresas vivem muito pouco tempo sem caixa. Né? Então, essa é uma decisão crítica, importante, e aí a minha experiência, por exemplo, de ser conselheiro de startups, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, normalmente eles são muito jovens, né, os startupeiros. Né? Então eu chamo eles de meninos, mas é num bom sentido. Sim. Em geral, os meninos e as meninas das startups erram muito a mão na história do caixa. Queimam muito caixa. Queimam muito caixa porque o modelo desenhado era esse. Se você não queimar caixa, você não vai ter a próxima rodada de investimento. E aí vem a lição dolorosa, porque a próxima rodada de investimento não está garantida, amigo. Né? Então você tem que misturar aí a tomada de decisão de curtíssimo prazo, que é a preservação de caixa, e, ao mesmo tempo, continuar investindo naquilo que vai te dar a próxima onda de crescimento, seja mercado, seja produto, equipe. Né? Essa é outra decisão importantíssima nas startups, nas empresas que estão em fase de crescimento, que é quem você vai trazer e em que momento você vai trazer essas pessoas para dentro do negócio. Então, essa é uma decisão de sustentação do negócio de médio e longo prazo. Né? Perfeito. Às vezes você vai conseguir abrir mão um pouquinho ali do resultado de curto prazo para isso? Sim, mas resultado é diferente de caixa. Sim. Né? Então, esse é outro aprendizado maravilhoso de trabalhar com startups. Né? O mundo contábil não tem nada a ver com o mundo físico, real. Né? O seu gerente do banco, mesmo que seja uma conta corporativa, não está nem aí para o balanço. Né? E porque você mostra na contabilidade. Né? Então, esse equilíbrio, como você falou, eu acho que a palavra é essa, é muito importante. Mas ele depende muito da situação, do tipo, do momento da empresa, do que se quer atingir. E a melhor forma de lidar com isso é conversando. E às vezes a resposta não está dentro, você precisa abrir, você precisa trazer gente de fora, conversar com quem já está em outra fase, aprender com quem já passou. Parte do trabalho de conselheiro, o meu trabalho hoje de conselheiro tem sido esse de conectar gente que já passou e já teve experiências assim com quem está precisando tomar aquela decisão naquele momento. Né? Incrível. Muito legal. E aí, reforçando aqui, o fato de você, eu acho que você já até trouxe um pouco disso, né? Tendo contato com diversos grupos estratégicos, né? Várias corporações. Quais são as maiores dificuldades que você percebe nas tomadas de decisão? Né? E quais os comportamentos difíceis de se colocar em prática? Legal. Um deles, eu acho que é a base ali, né, do próprio trabalho do Lencioni, né, que é esse da humildade em reconhecer que você não sabe tudo. Perfeito. O mundo corporativo ele recompensa muito a história da autopromoção, né, de que você é o cara e você sabe tudo. Chega um ponto na carreira em que o que você sabe não é mais importante. O que passa a ser importante é o que você não sabe e está curioso para aprender. Então, as perguntas que você faz de um ponto da liderança para frente são mais importantes do que as respostas que você dá. Né? Então, assim, o time vai te fazer perguntas, o mercado vai te fazer perguntas, você responde, mas não é isso que faz a diferença. O que faz a diferença é quais são as perguntas que estão na tua cabeça, porque é elas que vão abrir novos mercados, novos ambientes, trazer novas pessoas, né? Trabalhar com o que não ainda está concreto.
né? O trabalho de um líder, né, que está numa posição ali de gerente executivo, diretor, vice-presidente, CEO, daí para frente, o trabalho desse cara é um trabalho muito mais abstrato de pensar no que não existe ainda para ajudar a construir do que o trabalho concreto de fazer as coisas do dia. Se ele estiver fazendo aqui a coisa do dia a dia, está errado. Né? Perfeito. Então, algumas dessas empresas que eu trabalhei, vou citar uma delas na Novelis, né? O Palmieri, que era o CEO com quem eu trabalhei na Novelis, que é um cara genial. O Palmieri, nós chegamos juntos. Eu cheguei numa semana e ele chegou na outra. Então, nós fomos contratados com o mesmo projeto de fazer uma mudança importante na Novelis aqui na América Latina. O diagnóstico do Palmieri, depois de 15 dias, foi de uma precisão maravilhosa. Ele falou assim: Zé, essa organização se fosse uma orquestra, ela estava tocando uma oitava abaixo. Ou seja, o presidente está fazendo o trabalho do diretor, o diretor está fazendo o trabalho do gerente, o gerente está fazendo o trabalho do coordenador, né? E ninguém está fazendo o trabalho estratégico, que é esse de você garantir, né, com equipe, processos e sistemas, que o de hoje está feito e você está com tempo suficiente, né, energia e capacidade mental, né, equipe, etc., para pensar o futuro, para pensar a estratégia, para trazer os novos horizontes que ainda não existem, que, como eu falei, é um trabalho puramente conceitual e abstrato. Você comentou essa questão de, né, o conhecimento, aí me lembrou uma passagem que eu li. Já vou levar outra aula tua que eu sei, mas vou trazer o tema aqui, né? Você sabe que Umberto Eco era tido como, ou era a pessoa que tinha a biblioteca particular maior de todas, né? O maior número de livros, e as pessoas iam visitar e tal, e viam aquilo, ficavam estarridos e falavam... O Delfim Neto não concordava com ele. Não, E as pessoas perguntavam: Umberto Eco, quantos desses livros você já leu? E ele falava: não, essa é a pergunta errada. Quantos desses livros eu ainda não li, que é o conhecimento que eu não tenho. É isso aí. É muito bom, né? E o Umberto Eco, né, trouxe um tema que a gente acabou de falar aqui de outra forma, mas que era essa história de você ter tempo de ócio para aprender. Perfeito. Né? Então, é preciso ter esse espaço. Hoje, de novo, você entra em qualquer organização e pergunta para as pessoas o quanto tempo elas têm de ócio, você vai ouvir uma gargalhada nervosa. Verdade. Verdade. Zé, a gente está chegando na parte final da nossa conversa. Acho que aqui, com certeza... Desse primeiro podcast, nós vamos fazer 3 edições. Cara, vai ter umas 3 edições, tenho dúvida. Mas eu queria falar um pouquinho de visão de futuro. Legal. Eu acho que, desde que eu te conheci, a gente sempre teve uma conexão... Primeiro que foi muito rápida, né? Mas eu sempre admirei muito essa tua capacidade de visão de futuro, de autodesenvolvimento, né? Desse teu desejo, dessa tua intencionalidade de sempre se desenvolver. Então, você para mim é uma referência em relação à liderança e tudo que a gente está falando aqui. Mas como é que você vê a tua perspectiva futura em termos do futuro do trabalho, né? E o papel da tecnologia nessa transformação que a gente vê hoje nas práticas de gestão, liderança nas organizações. O que você enxerga? Talvez outro desafio enorme, né, de quem lidera qualquer organização hoje, é esse de integrar a tecnologia, e sendo bem específico, né, inteligência artificial ao seu modelo de trabalhar. Os líderes não estão com tempo de fazer isso. Então, eles estão terceirizando isso, né, para as empresas de tecnologia ou para os experts de tecnologia. Só que esse cara não é um líder, esse cara não é um gestor, ele não sabe o que o seu negócio precisa. Ele sabe o que a tecnologia é capaz de fazer, né? Então, os líderes vão precisar aprender o que é inteligência artificial e como ela pode ser utilizada para mudar a forma como o trabalho vai ser feito. Que vai ser feito diferente, vai. Né? Não dá para delegar isso também para a próxima geração. Se você ficar sentadinho esperando que a próxima geração vai resolver, não vai, porque vai ser muito mais rápido do que você é capaz de resolver. Né? Eu não vou conseguir lembrar o nome dele agora, mas daqui a pouquinho a gente cola aqui e descobre. Né? E você faz uma edição, depois você coloca lá. Né? Mas tem um filósofo de educação que estava lá no Web Summit do Rio, né, no ano passado, e ele falou um negócio fantástico. Né? Ele falou assim, olha, a inteligência artificial, na forma como a gente está vendo ela sendo aplicada nas empresas, ela vai passar
por um processo de evolução muito, muito rápido. Ele falou, são 800 dias. Conta aí. Uau. Né? Então, eu estou contando desde que ele falou. Né? Já deu quase 300. Né? E por que ele falou isso? Porque ele falou, depois desses 800 dias, a forma como a gente vai trabalhar vai ser diferente. Eu não sei se você já começou aqui com o teu celular, né? Com a disponibilidade da inteligência artificial. Sim. Que já está no relógio, já está nas coisas do dia a dia, os pilotos automáticos que a gente tem. Perfeito. Eu gosto de carro, né? Então eu tenho um carro que hoje 65%, 70% do tempo é ele que está dirigindo, não eu. Então, assim, eu estou lá com a mão. Se eu tiro a mão, ele me avisa. Mas ele tem tanto sensor, tanta tecnologia, tanta câmera, que a 70, 80, 100 por hora na estrada, ele sabe quando tem que fazer a curva, ele mesmo muda. Né? Então, assim, isso está à disposição da gente, na pessoa física. Isso ser integrado às organizações vai ser muito mais rápido. Claro. Não vai ser a nova geração que vai vir com isso, porque eles também estão tendo que aprender junto. Mas o líder precisa, como você falou, intencionalmente se dedicar a isso. E integrar a tecnologia para dentro do ambiente de trabalho. Vai eliminar posições de trabalho? Eu fiz uma discussão enorme com um grupo de 45 executivos de RH um ano atrás sobre isso. Vai eliminar. Sim. Mas é bom, porque vai eliminar aquele tipo de trabalho que hoje é repetitivo e que, do ponto de vista humano, a gente não está tirando o melhor daquele ser humano. Não faz sentido nenhum. Né? Então, assim, o que vai sobrar, então? O trabalho que precisa ser feito, que de fato o ser humano faz diferença. Perfeito. Trabalho criativo, trabalho que depende dessa capacidade de abstração, né? O trabalho de construção, o trabalho de análise. Análise mais numérica, quantitativa, a máquina vai fazer. Mas análise contextual, o ser humano vai continuar tendo que fazer isso. Né? E se for para talvez trazer uma analogia fácil aqui, né? Muitos vão lembrar, talvez alguns que estão escutando não vivenciaram isso, mas basicamente era quando a gente entrava num prédio corporativo e você tinha o ascensorista. Onde ele ficava ali ou ela ficava ali apenas... qual andar? Sexto. Porque, eu não posso apertar. Não dá mais para ter esse tipo de função para o ser humano fazer. É isso. O autosserviço veio para ficar. Isso do ponto de vista do ambiente corporativo também. Então, isso é uma coisa que eu tenho trabalhado em todas as empresas em que eu liderei a área de gente. Né? Quando eu olhava para a questão da educação, o mais aberta possível, né, as plataformas de educação, para todo mundo poder aprender no seu ritmo e usando autosserviço. O cara entra na plataforma, ele escolhe o que ele quer aprender, ele dá a profundidade que ele precisa de acordo com os desafios que ele tem, mas o autosserviço, eu sou um baita fã e eu acho que a gente não volta mais para trás. Não, com certeza. Zé, a gente com certeza vai precisar do episódio 2 e 3, não tenha dúvida. A gente está chegando na parte final aqui. Eu queria abrir para você antes de fazer o meu fechamento. Se você tiver alguma mensagem final, uma consideração final que você queira trazer para quem está escutando a gente. Eu aprendi muito, né? Foi 1 hora de papo aqui, podia ficar, sexta-feira, podia ficar o resto da sexta aqui, de fato, com você. Mas tem alguma mensagem final, alguma coisa que você queira trazer para quem está escutando? A gente tem um público muito legal, não apenas liderança, mas a gente abrange um público muito legal que nos escuta, nos segue. O que você daria de mensagem final? Legal. Primeiro, assim, né? Os próximos episódios a gente vai ter que falar de gastronomia, de vinho, de esporte, né? E aí vai. Fato. Né? Só de LeBron James a gente vai ficar aqui um tempão. Verdade. Mas acho que, assim, a última mensagem importante para todos nesse momento que a gente está vivendo, assim, né? É a mensagem de calma, leveza e serenidade. Né? Então, acho que todo mundo está vivendo de uma forma muito intensa aquele veneninho que eu falei da ansiedade. Né? E eu não estou falando da ansiedade do ponto de vista clínico, né? Da doença em si. Mas essa ansiedade do dia a dia de que eu preciso fazer mais com menos o tempo inteiro. A gente precisa ter calma. A gente precisa ter espaço e tempo para refletir, para fazer as escolhas que a gente tem que fazer, se aprofundar naquilo que a gente tem que, de fato, aprender. Leveza para lidar com as pessoas. Né? Então,
Todo mundo é diferente. E a hora que você distensiona as relações, as pessoas também funcionam numa outra qualidade. É verdade. Né? Então, esse distensionamento é algo que virou parte do meu propósito, da minha missão quando eu vou para qualquer empresa. Né? Criar um ambiente que seja relaxado, tranquilo e distensionado para que o melhor do ser humano venha. Perfeito. É isso que, no final das contas, vai fazer uma diferença enorme em termos de performance, qualidade, entrega, resultado. Né? As pessoas só conseguem performar bem quando elas estão nesse estado, né, de flow, né, esse estado de fazer as coisas que elas sabem fazer bem com seus talentos, mas sem ter tensão. É diferente de pressão. Claro. Pressão sempre vai existir. Não vou resistir, vou falar do LeBron. A última propaganda da Nike, depois você cobra eles o merchan. Mas o LeBron vem assim, né? E ele tá lá se preparando, né? Se concentrando para jogar. E aí tem uma narração por trás que fala assim: pressão não é um problema, é um privilégio. Né? Eu li isso esses dias. E quando você entra na quadra lá na quadra central do US Open também, em Flushing Meadows, também tem escrito isso na parede. Né? Pressure is a privilege. Então, não confunde pressão com essa tensão emocional, essa rigidez, essa falta de leveza. Então, dá para se trabalhar sim sob pressão, mas mantendo a leveza, bom humor, características que o ser humano sabe usar bem. Né? Ô Zé, eu acho que é uma dica muito valiosa e se eu puder contribuir, eu acho que praticar isso com você mesmo. Opa! Né? Essa leveza com você. Fundamental. Essa cobrança ou essa autocobrança que a gente se coloca, né? De ter que fazer mais em menos tempo. E eu gostei muito, acho que fica uma lição aqui para que a gente consiga de fato colocar isso em prática. Testar, né? É isso aí. E testar com a gente. Claro. Né? Melhor laboratório que a gente tem. Zé, cara, super obrigado. Que bate-papo maravilhoso. Prazerzaço. Muito bom. Muito bem. Galera, esse foi mais um Long Vision Talks. Dessa vez compartilhando a voz desse gigante, meu grande amigo José Renato Domingues, conselheiro executivo, empreendedor, filósofo, jogador de golfe. E com esse gigante a gente encerra a segunda temporada do nosso podcast. Mas calma que vai ter mais e muito mais. De novo, obrigado a você pela participação e aos nossos ouvintes e colaboradores. Quer saber mais sobre histórias fantásticas de grandes líderes, de grandes seres humanos? Curte aqui o canal, segue a gente e compartilhe os episódios com quem precisa daquela grande pitada de inspiração. Nos vemos na terceira temporada, agora em 2025. Um feliz ano novo para todos nós. Um abraço.